Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte, eu sou Nara Assis e junto com Daniel Dino começamos agora mais uma edição do Justiça Eleitoral em Foco, que traz um balanço sobre o primeiro turno das eleições 2022, realizado no dia 2 de outubro. Dos cerca de 2.400.000 eleitores aptos ao voto, cerca de 1.900.000 votaram em Mato Grosso. A abstenção é de 23,4%, que está dentro da média dos últimos anos. E para garantir o direito ao voto dessas pessoas, a segurança é condição fundamental. Sem dúvida, Nara. E para este ano foi montada uma grande operação, maior mesmo do que a montada na Copa do Mundo de 2014. Nós tivemos cerca de 6.800 profissionais das operações das forças de segurança em todo o Mato Grosso, além de um aparato de inteligência, viaturas, motocicletas, aeronaves, drones, uma operação bem robusta. E sobre esse assunto, está conosco hoje aqui o juiz auxiliar da presidência do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, coordenador do Gabinete de Gestão Integrada, que é o responsável pelo planejamento da segurança nas eleições, Dr. Bruno de Oliveira Marques. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Dr. Bruno, vamos começar fazendo uma avaliação sobre a segurança neste primeiro turno. Foram registradas em todo o estado de Mato Grosso 55 ocorrências de crimes eleitorais, mas foram registros sem muita gravidade. Nós podemos dizer que tivemos uma eleição segura e tranquila? Sem dúvida. A avaliação da Justiça Eleitoral é que o planejamento feito com muita antecedência, especificamente em razão da preocupação que a sociedade, de um modo geral, tinha com eventuais ações violentas, tanto na véspera como no dia das eleições, foi um planejamento que, ao final, trouxe resultados positivos. E o objetivo da Justiça Eleitoral, que era dar à população e aos mais de 40.000 colaboradores que trabalharam conosco no dia das eleições, tranquilidade para exercer o seu trabalho e para votar em paz, foi positivo. Em relação aos registros de ilícitos eleitorais, nós tivemos 55 boletins de ocorrência registrados, o que corresponde a um percentual 50% menor do que nas eleições gerais de 2018, o que demonstra de forma clara e objetiva que esse trabalho de prevenção, de coordenação e de planejamento, ele deu ao final um resultado positivo. Nós tivemos algumas novidades para este ano que ajudaram a chegar a esse resultado. No planejamento, nós temos um efetivo, por exemplo, que foi o maior já empregado no estado, totalizando aí quase 7.000 profissionais das forças de segurança que atuaram de forma integrada. Além disso, foram também utilizados drones, que são importantes ferramentas de apoio à atividade policial. Como ocorreu essa articulação dentro do Gabinete de Gestão Integrada? Essa ação coordenada foi fundamental para que nós tivéssemos, ao final, um resultado positivo. Houve um aumento de 60% do número de policiais utilizados na última eleição de 2020. A Justiça Eleitoral agradece, portanto, ao empenho, à dedicação, ao trabalho desenvolvido pelas forças policiais, Exército Brasileiro, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, enfim, esse trabalho conjunto e coordenado teve como resultado uma eleição tranquila e em paz no estado de Mato Grosso. Nós tivemos mais uma novidade dessas eleições que chamou muita a atenção, que foi a instalação da Câmara Técnica. É um trabalho voltado para a inteligência policial. Funcionou ali dentro do tribunal, do TRE. E nós sabemos que é um trabalho restrito, que o senhor às vezes não pode dar muita informação, já que envolve informações sensíveis, mas em linhas gerais, o que motivou o TRE a essa iniciativa e de que forma que essas informações apuradas e recebidas por este grupo de inteligência auxiliaram no trabalho preventivo das forças de segurança durante a eleição, doutor? Essa é uma iniciativa inédita no âmbito dos tribunais regionais eleitorais do Brasil
e posteriormente ela foi copiada por alguns tribunais e também pelo Tribunal Superior Eleitoral ao final das eleições, que instituiu lá também uma Câmara Técnica de Inteligência mais restrita, diga-se de passagem, do que a que foi instituída aqui no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Essa Câmara de Inteligência, ela congrega todos os órgãos de inteligência que atuam no nosso país e tem por objetivo levantar riscos, vulnerabilidades e ameaças ao processo eleitoral. Além disso, tem como objetivo, fazendo esses levantamentos, trabalhar de forma conjunta e coordenada com as forças de segurança, a fim de prevenir possíveis ilícitos eleitorais. A Câmara Técnica teve uma atuação fundamental neste planejamento, nesta coordenação, a fim de que nós pudéssemos ter, ao final, tranquilidade, segurança e paz nas eleições do último dia 2 de outubro. Você está ouvindo o Justiça Eleitoral em Foco, e aqui nós, a jornalista Nara Cis e eu, Daniel Dino, estamos entrevistando o juiz auxiliar da presidência, Dr. Bruno de Oliveira Marques, que também coordena o GGI, o Gabinete de Gestão Integrada das Eleições. Dr. Bruno, outra mudança que nós tivemos nessa eleição de 2022 foi o cadeião. Toda eleição, aquelas pessoas que eram flagradas cometendo crimes eleitorais, boca de urna, eles sempre eram levados ali para a Casa da Democracia, aquele prédio ao lado, anexo à sede do TRE, para receber as pessoas. Neste ano, o GGI falou que não temos mais cadeião. O que aconteceu neste pleito? A existência do cadeião pressupõe a existência de duplicidade de estruturas. O objetivo para essas eleições foi garantir que um número maior de policiais pudessem atuar em sua atividade fim. Para tanto, por exemplo, o Exército assumiu o maior número de aldeias indígenas para que a Polícia Federal pudesse ter um número maior de policiais trabalhando, investigando eventuais ilícitos eleitorais na véspera e no dia das eleições. O cadeião, da mesma forma, tinha como consequência que policiais precisassem ser deslocados para a sede do Tribunal Regional Eleitoral, para a sede do Fórum, por exemplo, de Varja Grande, e ao invés disso, eles mantiveram uma única estrutura na Superintendência da Polícia Federal, diminuindo custos com isso e possibilitando que um maior número de agentes pudessem se dedicar à investigação de denúncias de ilícitos eleitorais. Então, o objetivo foi trazer maior eficiência no planejamento operacional das forças de segurança, seja na capital do estado, seja no interior do estado. O Gabinete de Gestão Integrada trabalhou também na elaboração de procedimentos operacionais padrões, que são os POPs, né, os chamados POPs. Eles serviram para orientar as pessoas envolvidas na realização do processo eleitoral em determinadas situações. Então, em um estado como o nosso, de grande extensão territorial, com locais distantes, né, de difícil acesso, de que forma esse alinhamento na tomada de decisões contribui para a redução de problemas? O objetivo dos procedimentos operacionais padrão que foram elaborados para o treinamento do mesário em situações específicas foi de padronizar a sua situação, trazendo uma maior segurança ao mesário quando ocorresse eventuais circunstâncias imprevistas, como incidentes para a entrega do celular, possíveis danos à urna, eleitor que alegasse ter votado em um candidato e votou em outro, demora na votação, desobediência, enfim, procedimentos que pudessem levar o mesário a agir de forma ágil, segura e padronizada em todo o estado de Mato Grosso. Isso contribuiu também, Nara, para que nós tivéssemos uma eleição sem maiores incidentes. Além das forças de segurança e demais instituições que integram o Gabinete de Gestão Integrada, a população tem um importante papel para a garantia de um ambiente seguro durante a votação, seja denunciando crimes eleitorais, seja evitando conflitos e respeitando o posicionamento político de cada um. Em Mato Grosso, o senhor acredita que houve essa conscientização por parte da população? Sem dúvida, a população mato-grossense é uma população ordeira, é uma população que respeita as regras, é uma população que deseja respeito e quer respeito com os seus posicionamentos. É primordial a conduta da população e a população demonstrou
que ela não desejava violência, não desejava atrito, o que ela desejava era apenas votar em paz no dia das eleições, e isso nós verificamos na prática no último dia 12 de outubro. Doutor Bruno, uma dúvida muito frequente que chegou nas nossas redes sociais, nós tivemos que responder bastante, dúvida dos donos de bares, de restaurantes, com relação à lei seca, né, no dia da eleição e até mesmo no sábado. Como que funcionou aqui em Mato Grosso essa venda de bebida alcoólica? Alguns municípios tiveram, outros não tiveram. Como que o GGI atuou nesse sentido? A lei seca é uma restrição, um direito individual do cidadão, e ela deve ser utilizada em hipóteses excepcionalíssimas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Carlos Alberto, encaminhou no sentido de deixar que cada juiz, dentro de sua realidade, avaliasse a pertinência para se baixar uma determinação vedando a venda de bebidas alcoólicas. Veja que em alguns estados, a exemplo do estado de Mato Grosso do Sul, nós tivemos normas que vinculou todo o estado. A Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso não andou nesse sentido, porque entende, sem qualquer crítica àqueles tribunais que deliberaram de acordo com a realidade local em sentido contrário, que em se tratando de uma restrição de direito individual, ela deve ser muito bem fundamentada e analisada em cada caso concreto, em cada região. Nesse sentido, em algumas zonas eleitorais, os juízes, provocados e a partir de reunião com as forças de segurança, deliberaram que naquela comunidade essa decisão deveria ser tomada. O tribunal, então, respeitou a decisão que foi tomada por aquele magistrado, atendendo sempre, é bom que se diga que o magistrado não tira isso da cabeça, ele atende a uma solicitação que é feita pelas forças de segurança locais. Outra preocupação que a gente viu, eu mesmo quando saí da minha residência para ir votar, eu vi muito pouco, mas eu vi ainda alguns santinhos espalhados pela rua, né? Que são quando o candidato, aquele staff dele faz o derramamento de santinhos na rua, chamado voo da madrugada, né? E eu queria saber do TRE se houve algum tipo de atuação nesse sentido e como que o senhor avalia que foi a limpeza, né? A sujeira das ruas no dia da eleição. Isso é uma tragédia que felizmente vem diminuindo a sua incidência a cada eleição, uma falta de respeito com o eleitor, com a população de uma maneira geral e com a própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral atuou no sentido de fazer a comprovação de que aquele indivíduo praticou este crime eleitoral, foi lavrado um corpo de delito, portanto, uma autuação comprovando o derramamento de santinho, com a sua autoria consequentemente, e esses indivíduos criminosos serão notificados para comparecer à sede da polícia, prestar o seu depoimento e posteriormente eles vão responder, seja por propaganda irregular, que enseja multa, seja por crime eleitoral de boca de urna, seja, se for o caso, a depender da quantidade de santinhos derramados por abuso de poder, que pode ensejar, inclusive, na cassação do seu registro ou diploma. Bom, já estamos chegando ao final dessa entrevista e não podemos deixar de falar sobre os próximos passos, porque o segundo turno se aproxima e o trabalho do GGI continua. Mas agora com uma diferença, já que teremos uma votação apenas para o cargo de presidente da República. Mesmo sendo uma disputa somente entre dois candidatos, o que pressupõe uma estrutura menor que no primeiro turno, é também uma eleição muito polarizada, que tem elevado os ânimos dos eleitores. Isso será levado em consideração? Como que fica o planejamento da segurança para o dia 30 de outubro? O planejamento já se iniciou, a tendência é que as forças de segurança permaneçam em força total, força máxima, especificamente em razão desta polarização. O segundo turno tende a ser um segundo turno duro, os ânimos, consequentemente, tendem a se elevar e a Justiça Eleitoral estará fazendo a sua parte, fazendo o seu papel para que o eleitor possa, no dia 30 de outubro, agora votar novamente de forma tranquila, em paz e, junto com os órgãos de segurança, sejam órgãos federais, sejam órgãos estaduais, garantir
que essa segurança lhe seja dada antes, durante e após o processo de votação. Nós conversamos com o Dr. Bruno de Oliveira Marques, juiz auxiliar da presidência do TRE-MT e coordenador do Gabinete de Gestão Integrada. Muito obrigada pela sua presença e os esclarecimentos prestados, Dr. Bruno. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Dr. Bruno. Espero que a gente tenha um segundo turno tranquilo, como foi o primeiro. Aos ouvintes, nossos agradecimentos especiais e até a próxima edição do Justiça Eleitoral em Foco. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.